47, versículo 3, até o versículo de número 9. Quantos acharam? Deu sinal dizendo amém. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar. Por quê? Porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual eu não podia passar. Guarde isso na sua mente, guarde isso no seu coração. Nós vamos continuar a leitura, mas eu quero que você guarde isso. Rio pelo qual eu não podia passar. Guarde isso. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Olha a pergunta. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me. Então, guarde isso também no seu coração. Eu não podia passar, e então levou-me. E me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvore, de um lado e do outro lado. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental e desce ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrares estes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E você dá glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: haverá restauração. Com mais alegria, até ele dá glória. Diga de novo: haverá restauração. Eu não sei o que é que precisa ser restaurado na sua vida, mas Deus está falando nessa noite e está dizendo: haverá restauração. Profetize para quem está do seu lado, para quem está na sua esquerda, na sua direita, no mínimo 3 pessoas, e diga para ele, diga para ela: haverá uma grande restauração. Ainda que os teus olhos não vejam o milagre acontecer, mas haverá restauração na tua vida, na tua casa, na tua família. Quem acredita, meneia a mão para o céu e dá um brado de glória. Pode sentar exaltando a Jesus nessa noite. Queridos irmãos, igreja seleta do Senhor Jesus, quando eu abro a minha Bíblia dentro do texto em que nós acabamos de ler, eu encontro aqui uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor, daqueles que gostam, daqueles que sentem prazer em meditar nas santas escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus. Conhece esse texto de cor e salteado, onde nos diz o prólogo do texto, falando acerca das torrentes das águas e as águas purificadoras. Quando nós observamos o texto lido e a referência que nós acabamos de ler nessa noite, nós encontramos aqui o profeta Ezequiel, escrevendo este capítulo de número 47. O profeta Ezequiel foi um profeta que Deus levantou justamente dentro do cativeiro babilônico, cativeiro este que perdurou cerca de 70 anos. Foi uma promessa que Deus estabeleceu para então trazer o seu povo de volta, porque Deus tem seus caminhos, Deus tem suas formas. Eu costumo dizer que Deus é multiforme, Ele trabalha de várias formas, tudo para que a vontade dEle prevaleça, tudo para que a vontade dEle se estabeleça, tudo para que o nome dEle seja glorificado. Nós temos vários caminhos, nós imaginamos e temos vários projetos,
mas o que vai prevalecer não é o meu, não é o seu, não é o de ninguém. O projeto que vai prevalecer é o do Deus Criador de todas as coisas. E Deus, então, na sua onisciência, que é um dos atributos que Deus tem, Deus sabia que para então trazer o seu povo de volta, para trazer então a nação de Israel de volta à adoração, porque a nação de Israel sempre foi dessa forma. Quando Deus abençoava, eles viravam as costas para o Senhor. Quando Deus então apertava, eles voltavam à presença do Senhor. E era muitas das vezes necessário Deus apertar o funil, Deus apertar o negócio para poder eles voltarem à presença de Deus. E você quer ver Deus contente, você quer ver Deus feliz nas aneias do céu, é quando a igreja, quando o seu povo que o adora, que se denomina cristão, que se denomina crente, levanta a mão, adora a Ele em espírito e em verdade. Deus fica feliz, Deus fica alegre, Deus fica todo pomposo. Sabeis por quê? Porque Deus tem os seus anjos, Deus tem os 24 anciãos, Deus tem os 4 seres viventes nos céus, que adoram de dia e de noite, não se cansam. Mas Deus não quer simplesmente adoração de anjo, nem de ancião, nem de 4 seres viventes. Deus quer ver o seu povo, em que Ele resgatou com o sangue do seu Filho unigênito, lá na cruz do madeiro, e Ele quer ver o seu povo adorando, jubilando, exaltando e glorificando o seu nome. E eu quero saber nessa noite, quem veio adorar a Ele? Quem veio adorar? Oh glória! Então imagine comigo que Deus agora queria que o seu povo estivesse de volta na sua presença. E o que era necessário? Deus, sabendo na sua onisciência, Deus sabia que era necessário que viesse apertar o povo, porque Deus conhece o seu povo, Deus conhece a sua igreja. E é necessário que Deus agora vá apertar o povo, para que o povo entenda que só Ele é digno de glória, só Ele é digno de adoração. A nação de Israel tinha virado as costas para Yahvé e não estava mais engrandecendo e jubilando o nome do Senhor. Deus agora querendo o seu povo de volta. Deus estava com saudades do seu povo novamente. Deus agora vai levantar um profeta por nome de Jeremias. Este profeta não foi levado ao cativeiro. Deus levanta neste período, eram contemporâneos 3 profetas. Jeremias, que não é levado ao cativeiro, e Deus levanta Jeremias para profetizar ao povo de Israel, e mais precisamente a nação de Judá, para que o povo voltasse às suas veredas, para que o povo voltasse aos seus caminhos, para que o povo voltasse à adoração genuína. Mas o povo não deu crédito à voz de Deus proferida pela boca do profeta Jeremias. Aí então o povo é levado ao cativeiro pelos caldeus, pelos babilônicos, e a promessa de Deus se cumpriu. Foram 70 anos de aprisionamento dentro de um cativeiro, trabalhando simplesmente para sobreviver. Agora imagine comigo que é exatamente neste momento que, quando o povo é levado ao cativeiro, a Bíblia diz que Deus levanta 3 profetas. Jeremias, que não é levado ao cativeiro. Deus levanta o profeta Daniel, que Deus levantou lá dentro do palácio da Babilônia. E Deus levanta o profeta Ezequiel, que Deus levanta à beira, às margens de um rio denominado como Rio Quebar. Imagine aqui que exatamente este profeta que Deus levantou por nome de Ezequiel, que Deus agora vai dar grandes revelações, grandes mistérios. E como eu frisei no início, é o livro de mais difícil interpretação de toda a Bíblia. Muitas pessoas imaginam que o livro de mais difícil interpretação é Apocalipse. Não é verdade. O livro de mais difícil interpretação é o livro do profeta Ezequiel, porque existem muitas figuras de linguagem, que isso muitas das vezes vem nos trazer a percepção que Deus é quem está no controle de todas as coisas, e é isso que nós exaltamos a Ele. Porque imaginemos então como seres humanos falíveis, imaginemos então como seres humanos caídos, imaginemos então como seres humanos falhos, que nós perdemos o controle. Mas Deus nessa noite está dizendo que nesse domingo o Senhor irá restaurar a tua vida, e que é Ele quem tem o controle de todas as coisas. Você imagina que o controle foi perdido por você, mas Deus está dizendo: você pode até ter perdido o volante, mas o controle quem está na minha mão, e eu que tenho controle de tudo, e eu vou fazer o impossível acontecer, para você entender que eu sou Deus e te amo. Quem pode levantar a mãe da glória? Quem pode?
Então Ezequiel agora é levantado por Deus à beira de um rio Quebar. E é nesse momento que o Senhor vai falar com Ezequiel, neste capítulo 47, vai nos trazer uma grande revelação. Quando Ezequiel começa a escrever o capítulo 47, o versículo de número 3, no texto em que lemos, nas torrentes das águas purificadoras, Ezequiel diz que tem uma visão. Que visão é esta? A visão é exatamente dizendo que saiu um homem então que tinha um cordel de medir. O homem vinha de onde? Do Oriente. Quando nós falamos, o próprio Ezequiel está lá. Está onde? Na Babilônia. Ezequiel está dizendo que o homem está vindo do Oriente. Observemos então que o homem vindo do Oriente, ele vem da outra banda, ele vem do outro lado, não do próprio lado que estava Ezequiel. Quando todas as vezes que você ouvir uma expressão na Bíblia dizendo vem do Oriente, então é do outro lado. Então Ezequiel está dizendo, saiu aquele homem para o Oriente e trazia na sua mão um cordel de medir. Todo irmão que trabalha, irmão, com alvenaria, trabalha, é mestre de obra, trabalha como pedreiro, sabe perfeitamente que o cordel de medir é chamado de prumo, aleluia. E este cordel de medir é exatamente aquilo que vai dar a sustentabilidade da parede, para saber se a parede está correta, se a parede está reta, se a parede está perfeita. Porque se for um pedreiro como eu, a parede vai vir toda torta. Eu não entendo nada, o senhor também, né, presbítero Ricardo? Não entendemos nada, irmão, de alvenaria. Mas o pedreiro é diferente. Quando ele percebe, coloca o cordel de medir, quando ele coloca exatamente então o treino para saber, ele vai então entender que a parede está correta, que a parede está alinhada, que a parede está perfeita. E é isso que esse homem que vem trazendo na sua mão cordel de medir, ele vem se revelar para o profeta Ezequiel. Observa o que ele diz. Ezequiel diz que saiu um homem para o Oriente, tendo na sua mão cordel de medir, e tendo na mão este cordel, ele vai medir 1000 côvados. Quantos côvados, igreja? 1000. Quantos côvados, igreja? 1000. Pastor Genilson, me explica isso aqui que eu quero entender. O que são 1000 côvados? Um côvado, transliterando para nós entendermos, um côvado, ele é o equivalente a 50 centímetros. Se um côvado, ele é o equivalente a 50 centímetros, obviamente nós entendemos que 1000 côvados, ele tem o equivalente a 500 metros. Irmão, quem dirige sabe que 500 metros é a metade de 1 quilômetro. E nós sabemos perfeitamente que 500 metros é uma distância privilegiada, uma distância boa, considerável. E é isso que Ezequiel está dizendo, que este homem que vem com um cordel de medir, ele vem então e mede 500 metros, ou seja, 1000 côvados. Agora imagine comigo, aonde é que o profeta Ezequiel está? À beira de um rio chamado Quebar. Ele está à beira do rio, ele está esperando as grandes revelações, quando de repente o grande Yahvé dos exércitos, o Senhor nosso Deus, que nós o adoramos na beleza da sua santidade, ele agora vai exatamente usar este homem com cordel de medir, que transliterando para nós entendermos, ele vem agora se revelar para Ezequiel. Ele passa à frente de Ezequiel. Por quê? Porque o homem que tinha um cordel de medir, ele tinha mais autoridade que Ezequiel. Ele não era da terra, ele não era então do nosso convívio, ele era celestial. E tudo aquilo que é celestial, tudo aquilo que vem das mansões celestiais, tudo aquilo que vem de Deus, ele tem então autonomia dada pelo Criador para estar sempre à nossa frente. Nós como seres humanos não entendemos, mas as coisas celestiais, elas sempre vai estar na nossa frente. O homem vai passar com cordel de medir na frente de Ezequiel, vai medir cerca de 500 metros, e depois que ele chega lá dentro do rio, ele chama Ezequiel para que Ezequiel adentrasse ao rio. Agora imagine comigo, quando Ezequiel adentra o rio, então seguindo a orientação deste homem que vinha com cordel de medir, ele agora vai adentrando ao rio. E a Bíblia diz que quando ele chega no local determinado que o homem com cordel de medir estabeleceu, ele para. E quando ele para, a Bíblia diz que as águas vão dar pelos tornozelos. Oh glória! A
água vai dar pelos tornozelos. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que esse rio era raso. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o rio era raso. Imagine, 500 metros, uma pessoa entrar no rio e o rio só dá com a água pelos tornozelos. Nós entendemos que esse rio era raso. Mas o que é que Deus está dizendo para Ezequiel? Está dizendo para nós nessa noite, para que haja restauração. Eu não quero você com as águas pelos tornozelos, porque eu não quero você no raso da minha presença. Eu quero você no mais profundo do meu espírito. Então, todo aquele que buscar a presença de Deus, todo aquele que deseja a presença de Deus, todo aquele que quer se aprofundar no rio do Espírito, vai com certeza receber da parte dele os grandes mistérios e as grandes revelações. Você pode até não estar vendo nada, mas se nasce um desejo no coração, se nasce um desejo no teu coração de buscar a presença deste Deus e entrar no mais profundo que seja, vai acontecer um grande reboliço na atmosfera da terra. Demônio vai ter que te observar diferente. Antes te achava um fracote, antes te achava um Zé Ninguém, antes te achava uma Maria vai com as outras, mas depois que você entrar nessa presença, nesse rio do Espírito, os demônios vão te ver diferente, vão ter que bater continência e vão dizer: verdadeiramente o Deus Criador é com ele, é com ela. E quando você levantar a mão, eles não vão ver mais 5 dedos, vão ver uma tocha de fogo tirada do altar de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode exaltar ao Senhor? Pega na mão de quem está do seu lado, por favor. Segura na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Pega a mão dele, segura a mão dela, só para interagir essa noite. Pega a mão dele, segura a mão dela, dá uma chacoalhada nele, dá uma sacudida na mão dela e profetiza para ele, profetiza para ela. Diga para ele, ele quer a gente no mais profundo. Ele nos quer nos mais profundos do rio. Ele nos quer no mais profundo dos rios. Quem pode dar glória? Quem pode dar altar? Quem pode adorar? Adore. Ele não nos quer na superfície, ele quer no mais profundo do rio. Mas só que nós temos uma grande revelação aqui. Qual é a revelação, evangelista Bruno? A revelação é o seguinte: é que as águas, o homem com cordel de medir. Primeiro, nós aprendemos isso. Muito obrigado, calma. Nós aprendemos primeiro que então o rio era raso. Segundo, nós aprendemos que Deus não nos quer na superfície das águas. Deus quer nos levar ao mais profundo. Você já percebeu, irmão, que quem está no mais profundo, que tem mais intimidade, que quem ora mais, quem busca mais a Deus, quem busca mais a Jesus, você já percebeu que parece que a nuvem da glória de Deus acompanha ele, acompanha ela por onde ela anda, por onde ele anda? Você já percebeu que quem gosta, quem se aproxima mais de Deus, o céu é aberto para ele? Alguém olha para você e diz assim: meu Deus, por que está tudo certo na vida dele? Não é por nada, é porque você tem mais intimidade, é porque você entra no mais profundo, é porque você... Quem pode dar glória? Quem pode exaltar? Eu estou sentindo a presença do Nazareno aqui. Quem pode exaltar a ele? Quem pode adorar? Abra a boca para dar glória. Abra a boca para dar glória. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Quem anda com o diabo anda de boca fechada, mas quem tem raiva do capeta, abra a boca para exaltar. Abra a boca para adorar a Jesus. Requerendo de cada um de nós que nós venhamos adentrar na profundidade do rio do Espírito, porque Deus não nos chamou para ficar na beira do rio. Deus não nos chamou para ficar na beira do rio. Deus nos chamou para adentrar ao rio do Espírito. E daqui para frente, no decorrer da mensagem, você vai entender porque foi que Deus nos chamou para adentrarmos ao rio do Espírito. Nós já aprendemos então que o rio era raso, 500 metros, água pelo tornozelo, rio raso. Mas isso nos traz uma grande revelação, porque então ele leva Ezequiel com as águas pelo tornozelo, porque ninguém começa grande. Oh glória! Ninguém começa grande, ninguém começa gigante, ninguém começa no meio do rio. Para entrar no rio tem que primeiro entrar pela beira, e para entrar na beira tem que começar verdadeiramente pelo tornozelo. Pega na mão de quem está do seu lado mais uma vez, segura mais uma vez na mão de quem está do seu lado e diga para ele: vai dando glória.
Você pode até não estar vendo nada agora. É porque as águas estão pelos tornozelos. Pode até nem estar vendo nada agora, é porque as águas ainda estão no tornozelo. Mas daqui a pouco você vai ver a grande revelação do Altíssimo. Daqui a pouco você vai ver os mistérios de Deus acontecendo. Quem pode dar glória? Quem pode adorar? Olhe para cá, preste atenção. Quando o homem com um cordel de medir leva Ezequiel com as águas pelos tornozelos, este homem aqui transliterando para nós entendermos, ele é nada mais, nada menos do que o anjo do Senhor. Agora imagine, quando ele leva, então, Ezequiel com as águas pelos tornozelos. Todas as vezes que você vê no Velho Testamento, na Verotestamentária, você vê a expressão o anjo do Senhor em letra maiúscula, você vai viver exatamente e saber e ter a convicção que era o próprio Jesus personificado. Imagine que é o próprio Senhor quem está então levando Ezequiel, porque anjo não tem autoridade de revelar para ninguém. Anjo não tem autoridade de levar ninguém. Quem tem autoridade é o Senhor Jesus Cristo, e só Ele, a glória, o louvor e a adoração. Então, ele vai tomar a frente de Ezequiel, vai levar Ezequiel com as águas pelos tornozelos. Por que as águas pelos tornozelos? Sabes por quê? Todo oriental, ele sabe que a firmeza do corpo, todo ocidental, como nós, sabemos que a firmeza do corpo está justamente no tornozelo. Você já percebeu que quando alguém está andando em qualquer via da cidade, talvez no centro da cidade, e quando está andando e que alguém torce o tornozelo, automaticamente a pessoa não tem possibilidade de ficar de pé? Você já entendeu que quando alguém torce o tornozelo, não tem sustentabilidade no corpo, porque ele levou Ezequiel com as águas pelos tornozelos. Era Deus falando para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, você só está de pé porque a minha presença é quem te sustenta. Não é porque você tem um terno bonito, não é porque você tem um sapato de verniz, não é porque você tem uma vestimenta bonita, não é porque você se veste e se arruma bem para vir para o culto à noite, não é porque você tem um emprego bom, não é porque você é chefe lá no seu departamento que você está de pé. Você só está de pé porque a minha presença é quem te sustenta. Quem reconhece isso? Quem reconhece? Então olha para quem está do teu lado e profetiza para ele: nós só estamos de pé porque a presença dele é quem nos sustenta. Nós só estamos de pé porque a glória dele é quem nos sustenta. Nós só estamos de pé porque a mão dele é quem nos sustenta. Quem pode dar glória? Quem pode exaltar? Águas pelos tornozelos. Você não pode nada, Ezequiel, quem pode sou eu. Você não tem força, quem tem sou eu. Então eu quero te dizer, Ezequiel, eu quero que você entenda: você só está firme, com os pés firmados, porque a minha presença é quem te sustenta. Quem pode levantar a mão e adorar? Quem pode levantar a mão e dar glória? Olhe para cá, preste bastante atenção. Então Ezequiel começa e continua recebendo as revelações. Depois que o homem com cordel de medir, ele então mede 500 metros. Aí a Bíblia diz que Ezequiel chegou num local determinado. Olhe para mim. Depois que chega no local, aí o que é que o homem com cordel de medir vai fazer? Ele então enrola o cordel de medir, desenrola novamente a partir de Ezequiel e diz: agora vamos mais para frente. Por que mais para frente? Porque atrás não é lugar de ficar. O lugar de ficar é na frente. Eu não lhe chamei para ficar por trás, eu lhe chamei para ficar na frente. Eu não lhe chamei para ser cauda, eu lhe chamei para estar por cabeça. Eu não disse alabaracalasúria. Então, vamos comigo. Só que tem um detalhe: você não vai ser cabeça sozinho, você vai ser cabeça comigo. Sou eu quem vou te levar. Quem pode dar glória? Ele mede mais 500 metros. Quando ele mede mais 500 metros, Gabriel, aí a Bíblia diz que ele mede mais 500. Completamos agora o quê? 1 quilômetro. Quando completa 1 quilômetro, ele olha, parece que eu estou vendo a cena. Parece que eu estou vendo a cena. Ele olha para trás, olha para Ezequiel, porque Ezequiel ficou atrás. Aí ele olha para Ezequiel e diz: vem comigo, Ezequiel, vem para cá. É aqui, 1 quilômetro é aqui. Lá vai Ezequiel caminhando, Edivaldo. Ezequiel caminhando, adentrando as águas. Lá vai Ezequiel adentrando as águas com medo. Por que com medo, Letícia? Porque Ezequiel não sabia nadar. E depois eu vou lhe provar.
provar que Ezequiel não sabia nadar. Ele vai comendo. Aí quando ele chega com as águas aonde estava exatamente o homem com o cordel de medir, a Bíblia diz que as águas vão dar aonde? Nos joelhos. As águas vão dar aonde? No joelho. Me ajuda a pregar. As águas vão dar aonde? No joelho. Por que no joelho? Porque o joelho, irmão, exatamente os joelhos são aqueles que se dobram para entrar na presença de Deus. Era Deus dizendo para Ezequiel: estou te trazendo com as águas pelos joelhos. Por quê? Porque iniciou o processo da minha restauração na sua vida. Você era um homem natural, mas a partir do momento que você entrou no rio do meu espírito, eu te trago primeiro com as águas do tornozelo, te trago agora com as águas pelo joelho, e quero que você se aprofunde mais. Comece a orar, comece a buscar na minha presença, que você vai ver o céu se abrir, a minha mão se mover, ele mudar o cativeiro, mudar a regra, mudar a história, simplesmente para te dar vitória. Levanta a mão que eu vou profetizar. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quer ver a tua família restaurada, quer ver a tua família salva, quer ver a tua família na presença dele? Começa a descer na oração, porque o homem com o cordel de medir está nos levando com as águas para o joelho, para nós entendermos e nos despertarmos. É através da oração que a restauração vai chegar. Quem pode dar glória? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Pega mais uma vez na mão de quem está do seu lado, segura a mão dele, pega a mão dela, dá mais uma chacoalhada na mão dele, dá mais uma sacudida na mão dela e diga para ele: quer ver restauração? Pergunta para ele: quer ver restauração? É através da oração. Águas pelos joelhos. É Deus nos convocando nessa noite, dizendo: começa a orar. Começa a orar, porque através da oração vai haver restauração. 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 Quem acredita, abra essa boca. Eu estou sentindo a presença do Nazareno. Quando o varão com cordel de medir, eita, acabou de chegar uma palavra aos meus ouvidos. Levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta a mão que eu vou profetizar. Jesus está me dizendo: quando eles começarem a descer na minha presença, eu vou começar a restaurar. Levantar quem está caído e fortalecer o cansado. Quem pode abrir a boca, dá glória para Jesus. Busque água pelos joelhos. É o varão dizendo: desça mais. Hoje eu vim para dar lugar, irmão. Hoje eu vim para dar lugar. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Olha para cá. Depois que ele mede 1 quilômetro, o que é que o varão com cordel de medir vai fazer? Vai medir mais 500 metros, completando 1,5 km. Gabriel, quando ele completa 1,5 km, ele passa novamente à frente de Ezequiel. Olha para trás, vem Ezequiel. Porque a gente não pode dar um passo além do nosso nariz se o varão com cordel de medir não chamar. Tem gente que tem se atrapalhado muito porque tem dado um passo à frente do nariz e quer fazer o que quer. Quantas vidas destruídas, quantas vidas atrapalhadas porque tem tentado fazer aquilo que quer sem a direção de Deus. Aí ele está dizendo: deixa eu passar na tua frente, porque eu na tua frente sou barreira de proteção.
Ele vai à frente, mede mais 500, 1,5 km, passa à frente e chama: vem, Ezequiel, agora tu pode vir. Ezequiel vai adentrando as águas. E quando Ezequiel vai adentrando as águas, a Bíblia diz que agora as águas, quando ele chega no local determinado pelo varão, as águas vão dar aonde? Pelos lombos. Vão dar aonde? Quantas e quantas vezes? No início da minha fé, Paulinho sabe disso, Ricardo sabe disso. No início da nossa fé, círculo de oração, as irmãs vinham, os irmãos vinham, os profetas, as profetisas de Deus, porque mulher não é profeta, mulher profetiza. Então os profetas e as profetisas vinham para entregar recado, e quando vinham para entregar recado, chegavam e batia aqui em cima e dizia: cinge os teus lombos, porque grande vai ser a peleja. Só que eu aprendi na Bíblia, irmão, aprendi na Bíblia, depois que a gente vai conhecendo a Bíblia, a gente vai aprendendo muita coisa. E eu conheci na Bíblia que aqui não é lombo, aqui é ombro. Onde é os lombos, pastor? O lombo é aqui, na parte da cintura. Deixa eu lhe chamar a atenção para você entender. Sabe o que era que o israelita ortodoxo ele fazia? Quando ele era amarrado, irmão, ele era amarrado pela cintura, ele ficava inerte, ele ficava sem poder se locomover, ele ficava sem poder andar nem para frente nem para trás. Então, quando o varão com cordel de medir leva Ezequiel com as águas pela cintura, medindo 1,5 km, era Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, você nem se mexe nem para o lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Sabe por quê? Porque quem manda na sua vida sou eu. Você não faz o que você quer, você não vai para onde você quer, você não guia por você mesmo. Quem te guia sou eu, quem faz contigo sou eu, quem tem o poder e autoridade para te levar para onde for sou eu. Eu te levo com as águas pela cintura para você entender que você não tem capacidade nenhuma. Sou eu que te conduzo e eu te digo que tu só vai para onde eu quiser. Diga para quem está do seu lado: ele tem um controle da sua vida. Diga para ele. Diga de novo: ele tem um controle da sua vida. Não queira fazer o que quer, saia na direção de Deus, porque se você sair na direção de Deus, como varão com cordel de medir, vai dar tudo certo. Agora, se você sair sem a direção de Deus, aguarde o ai de Deus. Olhe para cá. Só que tem mais um detalhe. Quando ele mede 1,5 km, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai passar novamente de Ezequiel. Quando ele passa de Ezequiel, ele vai medir agora quanto? Mais 500 metros. Quando ele mede mais 500 metros, completamos agora 2 quilômetros. Pastor Sulino, o senhor dirige, o senhor sabe que 2 quilômetros é uma distância considerável. E quando completa 2 quilômetros, ele olha para trás novamente e chama: Ezequiel, pode vir. Lá vai Ezequiel. O homem que estava com a água pela cintura vai adentrando ao rio, para poder um rio em 2 quilômetros ele começar a ficar profundo. Verdadeiramente o rio era raso. Mas o que Deus queria de Ezequiel? Que ele se aprofundasse. Vamos, Ezequiel disse: vamos. Ezequiel era corajoso. Lá vai Ezequiel andando. E na proporção que Ezequiel vai andando, a temperatura da água vai subindo. Lá vai a água subindo. Ezequiel está andando. Agora imagine, quem anda na praia, quem anda em algum rio que não conhece, como é que ele vai? Ele não vai firmando de qualquer jeito, vai procurando para ver se tem algum buraco, se tem alguma pedra, assim ou não, igreja? Lá vai Ezequiel. É ele andando e a temperatura da água subindo, o nível da água subindo. Lá vai Ezequiel andando e o nível da água subindo. Lá vai Ezequiel andando, o nível da água subindo. Só que o varão com cordel de medir era mais ou menos como está Braz. Fica aqui em cima, Braz, por favor. Aí tá bom, muito obrigado. E quando Ezequiel está andando, a temperatura está subindo, o nível está subindo. De repente a água vem chegando aqui. Aí quando chega aqui, Ezequiel começa a perceber que já está começando a ficar muito profundo. Ezequiel então continua andando, mas ele diz: para poder eu conseguir, eu tenho que ficar na ponta do pé. Lá vai Ezequiel na ponta do pé. Não é assim conosco na praia, assim ou não? Lá vai Ezequiel na ponta do pé. Só que a água está subindo, o nível está subindo. Ezequiel disse: eu preciso mais alguns metros para poder chegar aonde o varão com cordel de medir chegou.
E o local determinado que ele pediu para eu chegar é ali, não é aqui. O local não é aqui, é ali. O local que ele determinou para a minha vida não é aqui, é ali. O local que ele determinou para a sua vida não é aqui, é ali. Olhe para cá. Aí o que é que ele vai fazer? Ele percebendo, mesmo de ponta de pé, que não dava, o que é que ele vai fazer? Ele vai chegar para o homem com cordel de medir e vai dizer: eu não consigo. Versículo de número 5. Vamos conferir para ver se é verdade? Versículo 5. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e fez passar pelas águas. Mediu umas mil, e era um rio que eu não podia atravessar. E era um rio que eu não podia. Por isso que eu pedi para vocês guardarem e frisarem isso. Eu não podia. Me ajuda a pregar. Eu não podia. Eu não podia por quê? Se eu não podia, numa distância curta que ainda falta, é porque eu não sei nadar. Concorda comigo, sim ou não? Não temos referência, mas pela teologia, pela hermenêutica, nós entendemos que existe aqui uma inferência. Por inferência, nós entendemos que ele não sabia nadar. Porque se ele soubesse nadar, com certeza ele ia chegar no local determinado. Porque todos aqueles que foi escolhido por Deus, que tem um local que Deus estabeleceu para ele e para ela, aconteça o que acontecer, a pessoa quer chegar, sim ou não? Ezequiel queria chegar, porque o local foi determinado, mas ele não tinha como chegar. Por quê? Porque ele não sabia nadar. O que é que ele vai fazer? Qual é o pedido que ele vai fazer? Vamos ver aqui o versículo 6. Olha o que ele diz no versículo 6. O pedido que ele vai fazer. Ele diz: e mediu mil, era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual eu não podia passar. Quando o homem com cordel de medir mediu exatamente a distância correta, proporcional para ele chegar, e ele vendo que não tinha como passar, por que o homem com cordel de medir fez isso? Tudo tem um porquê na Bíblia. Sabe por que o homem com cordel de medir mediu essa distância? Porque primeiro, o homem sabia que Ezequiel não sabia nadar. Segundo, ele diz: eu quero que você reconheça. Reconheça o quê? O seu estado de pequenez. Que você, não sabendo nadar, você é um homem limitado. E sendo você um homem limitado, você não vai chegar no local determinado. Sendo eu um homem limitado, não vou chegar ao local determinado, então eu preciso da ajuda de alguém. Rio pelo qual eu não podia atravessar. Versículo 6. Aí entra agora a fala de quem? Do homem com cordel de medir, da maior autoridade que existe no mundo. Quando ele entra em cena, o que é que ele diz? Viste isto, filho do homem? Por que ele diz isso, presbítero Cristiano? Sabe, está parecendo, sabe o quê? É que ele está querendo dar uma lição em Ezequiel. Ezequiel, tu estava pensando que porque tu é profeta, tu estava pensando porque tu é profeta eu te uso, tu está pensando que tu sei alguma coisa, Ezequiel? Eu quero que tu entenda, eu te trouxe até aqui para você entender que eu estou te trazendo a esta situação. Eu estou te trazendo a essas águas profundas para você entender que você não tem nada. Tudo depende de mim e da minha presença. Eu costumo dizer e sempre vou dizer: o pregador, irmão, na mão de Deus, ele é que nem uma tomada. Quando Deus puxa a tomada, o pregador nem canta, nem prega, nem faz nada. Tudo vem da eletricidade do céu, a energia vem do céu, o poder vem do céu, a glória vem de Deus. Ezequiel, eu quero te dar uma lição. Qual é a lição, Senhor? A lição é a seguinte: tu percebeste que tu não tem capacidade de chegar? Ele disse: é verdade. Deixa de ser besta, Ezequiel. Deixa de ser besta. Tu está pensando em ser alguma coisa, rapaz? Eu quero te dizer que quem vai te ensinar sou eu. Como, Senhor? Eu já estou te dando uma lição. Qual é a lição? A lição é a seguinte: que você não pode nadar e não consegue chegar onde eu determinei. Viste isto, filho do homem? Aí agora Ezequiel,
O homem com cordel de medir só diz uma coisa: viste isto, filho do homem? E cessa a palavra. Aí agora quem é que vai entrar em ação novamente? Ezequiel. Então levou-me. O que é que Ezequiel está dizendo? Eu não posso chegar. Mas de repente ele apareceu, me deu a lição dizendo: viste isto? Vi. Entendeu? Entendi. Verdadeiramente eu não consigo chegar. Você estava pensando que você era o quê? Verdadeiramente eu reconheço que eu não sou nada. Agora deixa eu te dizer, Ezequiel, vou passar na tua frente mais uma vez, porque você não consegue andar. Vou pegar na tua mão e vou te levar. Chega, pastor Sulino. Chega aqui, pastor Sulino. Chega aqui, pastor Sulino. Fica aqui. É mais ou menos assim. Você é Ezequiel. Eu sou o homem com cordel de medir. Passei na frente dele. Estica a mão. Estende a mão para frente, para frente. Não consegue? Não consegue. Tem problema. Eu vou pegar na tua mão. Eu vou pegar na sua mão. Que você, se você pegar na minha, a sua mão pode escapulir. Mas eu pegando na sua, você não vai tropeçar no meio do rio. Vamos embora. Você não pode, mas eu levo. Você não consegue, mas eu consigo. Vamos. Qual é o local que você tem que chegar? É ali. Vamos lá, vamos comigo. Eu não tenho força, é verdade. Eu estou sabendo, eu sei disso. Eu sou o Senhor. Eu vou te levar. Eu não tenho capacidade nenhuma, não tem problema. Eu vou te levar. O local é esse aqui. Quem pode dar glória? Quem pode adorar? Quem pode levantar a mão? Abra a boca para adorar a Jesus. Ezequiel disse: então, levou-me. Então, eu não cheguei com as minhas forças. Quem me levou foi Ele. Quem pode dar glória? Quem pode adorar? Abra a boca para exaltar a Jesus. O que é que Ezequiel vai fazer? Ezequiel agora vai dar uma voltinha nas profundezas do rio. Imagina comigo. Ezequiel vai dar um mergulho no rio do Espírito. Ezequiel começa a ver os mistérios de Deus lá embaixo. E quando Ezequiel começa a mergulhar no rio do Espírito, versículo de número 6. Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E me fez voltar para a margem do... Ele foi para o rio, nadou no rio do Espírito, mergulhou no rio do Espírito. Se você dormir, eu vou dar um grito no seu pé do ouvido. Mergulhou no rio do Espírito, mergulhou no rio, viu os mistérios de Deus lá embaixo. E é isso que Deus está nos convidando. Deus está dizendo: vamos começar a mergulhar no rio do Espírito. Deixa de dar vazão a essas coisas da terra. Vamos dar vazão às coisas do céu. Deixa desse negócio de estar ligado nas coisas da terra. Vamos se ligar nas coisas celestiais, porque Deus tem coisa grande. Aí ele vai mergulhar. Eu estou sentindo a presença do Nazareno. Quem está sentindo, abra a boca para dar glória. Quem está sentindo? Ele vai dar um mergulho no rio do Espírito. Imagina quando ele está lá nas profundezas. Ele está vendo os grandes mistérios de Deus. Porque só pode receber as grandes revelações é quem tem intimidade com Ele. Quem não tem intimidade com Ele fica com olho de papangu, olhando para cima. Quem está à direita recebe, quem está à esquerda recebe, quem está na frente recebe, na retaguarda recebe, mas ele não recebe nada. É porque só sabe falar da vida dos outros, olhar a vida dos outros. Deixa a vida dos outros. Jesus está querendo que você entre no rio do Espírito. Ezequiel vai dar uma volta no rio do Espírito. Depois que Ezequiel vê os mistérios de Deus. Mas quem era que estava levando Ezequiel? Ele não estava nadando e sendo levado por si mesmo. E o Senhor prova isso, prova. Final
da parte do versículo de número 6. E me fez voltar. E me fez voltar. E me fez, me ajude, me fez. Para onde? Para a margem do rio. Ou seja, quem levou Ezequiel ao rio do Espírito foi o varão com cordel de medir. Anjo não pode fazer isso. Aí lá vai ele, leva Ezequiel. Ezequiel vê os mistérios. E depois que Ezequiel vê os mistérios, tu viste, Ezequiel? Vi. Agora vamos voltar, Ezequiel. Vamos voltar. Por quê? Porque eu tenho uma lição para lhe dar. Todos os dias nós aprendemos uma lição com Deus. Aí ele nos leva exatamente aonde? Na margem do rio. Foi eu que disse, não, foi Ezequiel quem disse. E me fez voltar para a margem do... Olha para cá. Porque o varão com cordel de medir levou Ezequiel de novo à margem do rio. Ezequiel, tu é profeta, tu é meu servo. Mas tu está pensando que tu é alguma coisa porque tu viu as minhas maravilhas no rio do Espírito? Porque eu te usei, porque eu estou te usando. Tu está pensando que tu é alguma coisa? Eu estou te trazendo a margem do rio para você entender. E nunca esqueça de onde foi que você começou. Foi na margem do rio que tudo começou. Ezequiel, não se meta besta. Tudo começou na margem do rio, com as águas pelos tornozelos. Agora você até está dando mergulho, não sabe nadar, mas está mergulhando no rio do meu espírito. Mas não esqueça que tudo é meu. A glória é minha, a adoração pertence a mim. Quem pode dar glória? Quem pode adorar a Jesus? Vamos para frente que eu quero encerrar. Oh, que culto bom, irmão. Que culto gostoso. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Versículo 7. E tendo eu voltado, olha o que Ezequiel disse. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvore de um lado e do outro lado. Uma grande abundância de árvore. Uma grande abundância de... Me ajuda a pregar. Uma grande abundância de... Me responda uma coisa, igreja do Senhor Jesus. O povo mais lindo da face da terra. Quando Ezequiel entrou no rio, a Bíblia diz... Se Ezequiel viu alguma árvore. E agora, Ricardo? Por que Ezequiel só viu Letícia quando voltou? Os senhores teólogos, vocês podem me explicar isso aqui? Os senhores podem me explicar? Alguém da igreja pode me explicar isso aqui? O que foi que aconteceu? Que quando Ezequiel entrou no rio, ele não viu árvore nenhuma, ele só viu quando voltou, Braz. Tira a mão do bolso, Braz, dá glória a Jesus. Olhe para cá. Alguém, por favor, pelo amor de Cristo, pode me responder por que foi que ele só viu quando ele voltou? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque enquanto ele estava na beira do rio, antes de entrar no rio, ele estava com os olhos fechados. Fechado para as coisas espirituais. Quem está na beira do rio e nunca entrou, nem quem entrar, nunca vai receber as grandes revelações da parte de Deus. Mas depois que ele dá uma volta, uma navegada no rio do Espírito, com o homem com cordel de medir, e depois que ele retorna à beira do rio, ele começa a ver aquilo que ele não via antes. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Levanta a mão que eu vou profetizar. Jesus está me autorizando a profetizar na sua vida que a partir do momento que você começar a frequentar o rio do Espírito, a presença do Pai, oração, você vai começar a ver aquilo que ninguém vê, aquilo que a humanidade natural não vê. Vai começar a ver a glória, a unção, a presença, os milagres acontecendo. Quem pode dar glória? Quem pode exaltar? Abre a boca, pronta. Ele só viu quando voltou. Diga para quem está do seu lado: quer ver os milagres? Diga de novo: quer ver os mistérios? Vamos dar uma navegada no rio do Espírito.
E outra coisa, Ezequiel não viu pouca coisa não, ele viu muito. Porque a Bíblia diz: e havia uma grande abundância. Havia uma grande abundância. Havia uma grande abundância. Havia uma grande abundância. Diga para quem está do seu lado: comece a frequentar o rio do Espírito. Comece a frequentar o rio do Espírito. Porque você vai ver a coisa grande é em abundância. Você vai ver coisa grande na parte de Deus. E havia uma grande abundância de árvore de um lado e do outro lado. Então disse-me: olha o varão com cordel de medir falando novamente. Ele só fala 2 vezes aqui. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Vamos mastigar isso aqui para a gente entender e eu encerro? Vamos mastigar? Porque comida só presta bem mastigada, sim ou não, igreja? Vamos lá. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental. Essas águas saem para a região. Bota o texto aqui na TV, por favor. A mídia mais excelente do Nordeste. Glória a Jesus. Vamos lá. Então disse-me: estas águas saem para a região. Versículo 8, capítulo 47, versículo 8. Essas águas saem para a região oriental e desce ao... Que águas são essas? Que região oriental é essa? Que deserto é esse? Que mar é esse? Estas águas saem para a região oriental. Deixa eu lhe explicar isso aqui. Para entendermos a exegese do texto, a interpretação. Quando Ezequiel está dizendo que as águas saem para a região oriental e desce ao deserto e desemboca essas águas no mar, ele está falando de algo, de um fenômeno que está acontecendo nos dias de hoje, nos dias atuais, nos dias odiernos, lá em Israel, chamado de bolanhos. O que são os bolanhos? Os bolanhos são exatamente a beira do mar chamado Vermelho, ou seja, a beira do mar que existe em Israel, que tem uma salinidade cerca de 10 vezes mais do que o nosso mar aqui, chamado Mar Morto. É por isso que o mar é chamado de morto. É por isso que o mar é chamado de morto. Por quê? Porque não tem vida lá. Peixe não sobrevive lá. Ser humano não tem possibilidade de tomar banho lá. Quando o ser humano chega no Mar Morto, que ele dá um mergulho, devido à salinidade, tanto sal que existe naquele mar, ele dá um mergulho, mas automaticamente ele já sobe, porque ele não consegue ir para a superfície, ou seja, para as profundezas do mar. O mar é muito salgado, 10 vezes mais do que o sal aqui das praias de Maceió. Imagine, é por isso que existe o nome de Mar Morto, porque não tem vida lá. Agora, o que é que Deus está trazendo a Ezequiel a revelação aqui? Ele está dizendo que as águas então começam a descer da região oriental. Esses bolanhos, irmãos, são exatamente, olha para cá, são exatamente águas, ou seja, cavas, ou seja, buracos de águas que estão se formando ao redor do Mar Morto. Você está entendendo isso? Ao redor do Mar Morto. Você já viu na praia, aqui de Maceió, muitas das vezes quando você chega na praia, existem determinadas piscinas separadas que não estão junto do mar. Pronto, é isso que existe lá em Israel. O Mar Morto está lá e o mar já está recuando, e existe exatamente essas águas separadas, chamadas piscinas separadas, que são chamadas de bolanhos. Estas piscinas separadas, o que era que ela deveria ser? A água dela deveria ser salgada, assim como a água do mar. Porque quando você vai encontrar uma piscina separada aqui em Maceió, você encontra água também salgada da mesma forma da água do mar. Só que ao invés da água dos bolanhos ser salgada, elas são doces. O mistério está aí. O que é que está acontecendo aqui, pastor Genilson? Eu não estou entendendo. Deus está fazendo brotar. A água na beira do Mar Morto são as águas saudáveis. Só que a profecia continua de pé. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele viu
são as águas descendo da região oriental e vai descer pelo deserto. Só que água salgada não mata a sede de ninguém. Qual é a água que mata a sede? É água potável, é água que não tem sabor. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: você pode até estar passando pelo deserto, mas eu vou começar a brotar água. E a água, como começar a brotar, ela vai descer pela região oriental e vai passar pelo teu deserto. Levanta a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está falando nessa noite. O homem com cordel de medir está me autorizando a profetizar para a tua vida nessa noite, que esse deserto que você está enfrentando, você não vai morrer nele. Ele vai jogar água sobre a terra e você vai beber da água que ele te dá. Quem pode adorar, quem pode dar glória, quem pode exaltar? Ezequiel diz que as águas desceu para a região oriental e desceu ao deserto. O que é que existe no deserto? 3 coisas: vento forte, areia e sol causticante. O que é que alguém precisa, um ser humano precisa no deserto? Água. O que é que o ser humano precisa no deserto? De água. O que é que o ser humano precisa no deserto? De... Aí o Senhor está falando e está dizendo: você não vai morrer nesse deserto. A água vai passar no teu deserto e vai molhar a terra seca. Quem pode dar glória? Quem pode exaltar? Olhe para cá para a gente encerrar. Só que quando ela passa pelo deserto e ela desce a região oriental, olha para mim, presta atenção, versículo 9, versículo 8 na parte B, e entra no mar. Ela entra onde? No mar. Ela desce pela região oriental, passa pelo deserto, molha a terra seca do teu deserto para você não morrer, dê glória. E entram no mar. E entram aonde? E entram aonde? Que mar é esse? O Mar Morto. Aonde é que essas águas vão desembocar? No Mar Morto. Mar Morto não tem vida. Já está dizendo, mar não tem vida. Mas a água desemboca onde? No Mar Morto. E depois que essa água desemboca no Mar Morto, irmão, que ela entra no mar, aí o Senhor está falando conosco e está dizendo: olha a conclusão do texto. Sendo levadas ao mar, ninguém bebe a água do Mar Morto. O que é que vai acontecer com essas águas? Quando essas águas dos bolanhos começarem a invadir o mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Teve gente que entendeu, a irmã Edilene entendeu, alguém entendeu ali também. As águas tornar-se-ão saudáveis. 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 Eu vou profetizar, eu vou continuar profetizando até você entender e adorar. As águas continuarão saudáveis. As águas tornar-se-ão saudáveis. As águas tornar-se-ão saudáveis. Pastor, mas o Mar Morto não tem vida, é verdade. É isso que o diabo está dizendo lá no meio da tua casa, que a tua família não tem mais vida, o teu marido não tem mais restauração, a tua esposa não tem mais restauração, os teus filhos não tem mais salvação, não tem mais restauração. Mas quando essa água começar a descer no Mar Morto, vai gerar vida, vai trazer vida. Quem pode adorar, quem pode dar glória, abra a boca para adorar a Jesus. Olha para quem está do teu lado e profetiza para ele: vai haver restauração. Vai haver restauração, porque a água está descendo. A água está descendo dos bolanhos e vai descer no Mar Morto. Aonde tinha morte, eu profetizo que vai ter vida, vai ter restauração. Pega na mão de quem está do teu lado, pega a mão dele, pega a mão dela, chacoalha a mão dele, dá uma sacudida na mão dela e profetiza para ele, profetiza para ela. Prepara o culto de ações de graça, porque vai ter festa. Alguém que o diabo disse que já tinha morrido lá na tua casa espiritualmente, Jesus está dizendo: eu estou trazendo a vida, eu estou restaurando. Receba, receba, receba. Restauração. Vai ter vida lá. Vai ter vida lá. Vai ter vida lá.
Vai ter vida lá, vai ter vida lá. Vai ter vida lá, vai ter vida lá. Deixa eu ver quem pega. Eu vou descer que eu quero ver quem pega aqui. Vai ter vida, vai ter vida. Vai ter vida, vai ter vida. Deixa eu ver. Olha aqui, já tem gente recebendo. Abra essa boca para adorar. Vai ter vida lá, vai ter vida lá. Vai ter vida lá, vai ter vida lá. Vai ter restauração. Vai ter restauração. Vai ter vida, vai ter vida. Vai ter vida, vai ter vida. A água está descendo e vai ter restauração. Quem pode adorar, quem pode dar glória. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Eita, pegou fogo. Pegou fogo, tem um manto de mistério aqui. É minha. Uribicala séria. Uribicala dangarabahaya. É minha. Ticorabandahai. Abra a boca para dar glória, abra a boca para adorar. Deixa Deus usar, irmão. Uri. É minha. Ayante toko te kayase. Ayante korabanda sai. Abra a boca. Vai ter restauração. Vai ter restauração. Vai haver restauração.